Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai Celestial, bom pastor das nossas almas, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações que precisam da Tua presença. Reconhecemos que Tu és o Senhor que nos guia, que nos cuida, que nos protege em todo o tempo. Declaramos neste momento que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Mesmo quando o caminho parece escuro, mesmo quando o vale parece profundo demais, nós escolhemos confiar em Ti. Senhor, há tantos entre nós que acordaram hoje com medo no coração. Medo do diagnóstico que esperam receber, medo das contas que não sabem como pagar, medo do futuro que parece incerto. Mas Tu nos ensinas, através do Salmo 23, que não precisamos temer mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Pai, queremos experimentar hoje esta realidade de forma profunda. Que a Tua presença seja tão real para nós que o medo não encontre espaço para habitar nos nossos corações. Senhor, pensamos agora em cada pessoa que está atravessando o vale da perda, aqueles que perderam pessoas amadas, e a dor parece insuportável. Pai, envolve estas pessoas com o Teu consolo sobrenatural. Que elas sintam que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. Que a promessa de que um dia não haverá mais choro nem dor traga esperança aos seus corações. Senhor, pensamos também naqueles que atravessam o vale da doença, corpos que sofrem, tratamentos que cansam, noites de dor que parecem não terminar. Pai, Tu és o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que renova as forças. Toca agora mesmo cada pessoa enferma com o Teu poder curador. Que a Tua mão restauradora traga alívio, que a Tua presença traga paz, que a Tua palavra traga fé para crer no impossível. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale da solidão. Pessoas que se sentem invisíveis, esquecidas, abandonadas por todos. Pai, revela a estas pessoas que Tu nunca as abandonaste, que mesmo quando todos se afastam, Tu permaneces fiel. Que mesmo quando se sentem sozinhas, Tu estás mais perto do que o próprio ar que respiram. Quebra as correntes da solidão e enche os corações vazios com a Tua companhia. Senhor, pensamos agora naqueles que atravessam o vale das finanças apertadas. Famílias que não sabem como vão pagar as contas deste mês, pais e mães que se desesperam por não conseguir prover para os seus filhos. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. A Tua palavra diz que nunca viste o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Abre portas de provisão para estas famílias. Envia oportunidades de trabalho, envia ideias criativas, envia pessoas certas no momento certo. Multiplica o pouco que têm, como multiplicaste os pães e os peixes. Que vejam a Tua fidelidade de forma prática e tangível. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale da depressão e da ansiedade, mentes que não conseguem descansar, pensamentos que torturam dia e noite, emoções que parecem fora de controle. Pai, Tu criaste a mente humana e sabes como curá-la. Traz equilíbrio emocional para estas pessoas, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das relações quebradas, casamentos em crise, famílias divididas, amizades destruídas por mal-entendidos e mágoas.
Pai, Tu és o Deus que restaura o que foi quebrado. Traz cura para estas relações. Onde há orgulho, traz humildade. Onde há ressentimento, traz perdão. Onde há silêncio frio, traz diálogo sincero. Que o amor de Cristo seja derramado nestes corações para que possam amar como Tu amas. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale da tentação. Lutas contra vícios que parecem mais fortes do que a vontade de vencer. Tentações que voltam repetidamente. Hábitos destrutivos que escravizam. Pai, a Tua palavra diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana e que Tu és fiel para não permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Dá a estas pessoas a força para resistir, a sabedoria para fugir, a coragem para buscar ajuda. Quebra as correntes do pecado e do vício em nome de Jesus. Liberta completamente. Senhor, pensamos agora naqueles que atravessam o vale da injustiça. Pessoas que foram acusadas falsamente, que sofreram traição, que viram a maldade triunfar temporariamente. Pai, Tu és o Deus da justiça. A Tua palavra diz que a vingança te pertence e que Tu retribuirás. Ensina estas pessoas a confiar no Teu tempo, a não tomar a justiça nas próprias mãos, a perdoar mesmo quando dói. Que vejam como José viu. O que os homens intentaram para o mal, Tu transformas para o bem. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale da infertilidade. Casais que sonham com filhos, mas os anos passam e o ventre continua vazio. Pai, Tu és o Deus que abre ventres. Tu ouviste Ana, ouviste Sara, ouviste Isabel. Ouve também estas famílias que clamam por um milagre. Se for da Tua vontade, concede-lhes o filho que tanto desejam. E se o Teu plano for diferente, dá-lhes paz para aceitar e sabedoria para encontrar outros caminhos de formar família. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale do desemprego. Pessoas capacitadas, mas sem oportunidades. Profissionais experientes, mas rejeitados por causa da idade. Jovens sem experiência, mas sem chance de começar. Pai, abre portas que nenhum homem pode fechar. Envia a oportunidade certa no tempo certo. Enquanto esperam, sustenta-os financeiramente de formas criativas, que não percam a dignidade nem a esperança. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale dos vícios e dependências, pessoas escravizadas pelo álcool, pelas drogas, pelos jogos, pela pornografia. Pai, Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos. Quebra estas correntes agora mesmo em nome de Jesus. Dá força para buscar tratamento, coragem para admitir o problema, perseverança para continuar na recuperação dia após dia. Envia pessoas certas para apoiar, grupos de apoio eficazes, profissionais competentes, que vejam que com Cristo a libertação é possível e permanente. Restaura completamente as suas vidas. Senhor, pensamos agora naqueles que atravessam o vale da vergonha e da culpa. Pessoas atormentadas por erros do passado, por pecados que confessaram, mas não conseguem perdoar a si mesmas. Pai, a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ajuda estas pessoas a receber o Teu perdão e a perdoarem-se a si mesmas. Quebra as correntes da condenação. Que entendam que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Liberta-as para viver em liberdade e alegria. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale da dúvida espiritual. Pessoas que um dia tiveram fé forte, mas agora questionam tudo, que não sentem mais a Tua presença, que lutam para crer. Pai, Tu entendes as nossas dúvidas. Até João Batista duvidou quando estava na prisão. Não afastes estas pessoas, aproxima-te delas. Revela-te de forma pessoal e poderosa, que tenham encontros reais contigo, que renovem a sua fé.
Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale da perseguição por causa da fé. Irmãos e irmãs ao redor do mundo que sofrem ameaças, prisão, violência por seguir a Jesus. Pai, fortalece-os sobrenaturalmente, que sintam a Tua presença de forma especial no meio do sofrimento. Protege as suas vidas, confunde os planos dos perseguidores, levanta defesa para eles. Que o sangue dos mártires continue sendo semente para o crescimento da igreja. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises de identidade. Pessoas confusas sobre quem são, qual é o seu propósito, qual é o seu valor. Pai, revela a estas pessoas a sua verdadeira identidade, criadas à Tua imagem e semelhança, amadas incondicionalmente, escolhidas antes da fundação do mundo, destinadas para boas obras que Tu preparaste de antemão, que encontrem em Ti a sua identidade segura e inabalável. Liberta-as das mentiras do inimigo sobre quem elas são. Senhor, pensamos agora naqueles que atravessam o vale do esgotamento. Pessoas física, emocional e espiritualmente exaustas. Trabalhadores sobrecarregados, mães esgotadas, cuidadores cansados, líderes desgastados. Pai, Tu disseste: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traz descanso para estas pessoas. Ensina-as a estabelecer limites saudáveis, a dizer não quando necessário, a priorizar o que realmente importa. Renova as suas forças como as da águia, que durmam bem, que se alimentem bem, que cuidem de si mesmas sem culpa. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises familiares. Filhos rebeldes, pais doentes, conflitos entre irmãos, problemas com sogros. Pai, Tu és o restaurador de famílias, traz cura e paz para estas situações. Dá sabedoria para lidar com cada pessoa, paciência para suportar os processos, amor para perdoar as ofensas. Que estas famílias sejam restauradas e se tornem testemunho do Teu poder. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale dos traumas do passado. Pessoas marcadas por abusos, violências, abandonos, rejeições. Pai, Tu és o Deus que cura os corações feridos e restaura as vidas quebrantadas. Toca nas feridas mais profundas com o Teu bálsamo curador. Traz à memória para curar e não para torturar. Que possam perdoar os que as machucaram, não porque merecem perdão, mas porque elas merecem liberdade. Liberta-as completamente do passado para que possam viver plenamente o presente. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das decisões difíceis. Pessoas que precisam escolher entre opções importantes e não sabem qual caminho tomar. Pai, Tu prometeste dar sabedoria liberalmente aos que pedem. Ilumina o entendimento destas pessoas. Fala claramente aos seus corações. Abre as portas certas e fecha as erradas. Dá paz na decisão tomada. Que escolham o caminho que glorifica o Teu nome e traz bem para as suas vidas. Senhor, pensamos agora naqueles que atravessam o vale das doenças crônicas. Pessoas que convivem com dor constante, limitações permanentes, tratamentos sem fim. Pai, sabemos que Tu podes curar instantaneamente, mas também sabemos que às vezes escolhes dar graça para conviver com o espinho na carne. Para aqueles que vivem esta realidade, dá graça suficiente para cada dia. Que a Tua força se aperfeiçoe na fraqueza deles, que encontrem propósito mesmo na limitação. Que sejam testemunho de fé inabalável, e se for da Tua vontade, traz a cura completa que tanto desejam. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale dos relacionamentos abusivos, pessoas presas em relações tóxicas, violentas, manipuladoras. Pai, dá a estas pessoas coragem para buscar ajuda, sabedoria para reconhecer o perigo, força para sair da situação. Envia pessoas certas para apoiá-las, provê recursos necessários para recomeçar.
Protege-as de retaliações. Cura as feridas físicas e emocionais. Restaura a sua autoestima. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale da rejeição. Pessoas que foram abandonadas, desprezadas, excluídas. Pai, Tu conheces a dor da rejeição. Foste rejeitado pelos Teus próprios irmãos, pela Tua cidade natal, pelo Teu povo. Consola estas pessoas com o conhecimento de que Tu as aceitas completamente. Que entendam que a rejeição dos homens não diminui em nada o seu valor diante de Ti. Que encontrem em Ti a aceitação plena que tanto buscam. Cura as feridas da rejeição e ensina-as a não buscar aprovação humana, mas sim agradar a Ti. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das perdas materiais. Pessoas que perderam casas em incêndios ou enchentes, que perderam negócios, que viram anos de trabalho destruídos em instantes. Pai, Tu és o Deus que restaura. Assim como restauraste Jó em dobro, restaura também estas pessoas. Provê para que reconstruam. Envia ajuda de fontes inesperadas, que vejam que o material pode ser perdido, mas o que realmente importa permanece: a fé, a família, a vida. Senhor, pensamos agora naqueles que atravessam o vale da infertilidade espiritual. Pessoas que trabalham incansavelmente na obra, mas não veem frutos, que oram, mas parecem não ser ouvidas, que servem, mas não veem resultados. Pai, ensina-nos que o sucesso na Tua obra não se mede por números, mas por fidelidade. Que estas pessoas não desanimem, que continuem plantando mesmo quando não veem a colheita. Que confiem que a Tua palavra não volta vazia, que entendam que são chamadas para ser fiéis, não necessariamente bem-sucedidas aos olhos humanos. No tempo certo, virá a colheita. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das oportunidades perdidas. Pessoas que olham para trás e veem chances que não aproveitaram, decisões que se arrependem de ter tomado, caminhos que desejam ter seguido. Pai, ajuda estas pessoas a não viver no passado. O que passou, passou, mas Tu és o Deus dos recomeços. Abre novas portas, cria novas oportunidades. Que aprendam com os erros, mas não fiquem presas neles. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale do luto complicado. Pessoas que não conseguem superar a perda, que ficaram presas na dor, que não conseguem seguir em frente. Pai, respeita o tempo de cada um, mas também traz cura progressiva, que possam honrar a memória dos que partiram vivendo plenamente. Que entendam que seguir em frente não é esquecer, mas é escolher viver. Dá-lhes graça para cada etapa do processo de luto. Envia pessoas sensíveis para acompanhá-las. Traz consolo sobrenatural que só Tu podes dar. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das expectativas não cumpridas. Sonhos que não se realizaram, promessas que parecem não se cumprir, planos que deram errado. Pai, ensina-nos que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos e os Teus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Que possamos confiar mesmo quando não entendemos. Que possamos crer que Tu tens algo melhor preparado. Que possamos descansar nos Teus planos perfeitos. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das doenças mentais. Pessoas que lutam contra a esquizofrenia, bipolaridade, transtornos diversos. Pai, Tu criaste o cérebro humano e entendes os seus desequilíbrios. Traz cura onde for possível. Onde não for, dá graça para conviver. Quebra o estigma em torno das doenças mentais. Que estas pessoas busquem tratamento adequado sem vergonha. Que as famílias saibam como apoiar. Que a igreja seja lugar de acolhimento e não de julgamento. Envia profissionais competentes e tratamentos eficazes. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises vocacionais. Pessoas que não sabem qual é o seu chamado, que se sentem perdidas profissionalmente, que trabalham no que não gostam. Pai,
revela a cada um o propósito para o qual foi criado. Abre portas para que possam trabalhar com paixão, dá sabedoria para fazer transições quando necessário. Provê financeiramente durante os processos de mudança. Senhor, pensamos agora naqueles que atravessam o vale das tentações sexuais. Pessoas que lutam contra pensamentos impuros, que caem repetidamente em pecados sexuais, que se sentem escravizadas. Pai, tu criaste a sexualidade e sabes como redimi-la. Traz pureza para estas pessoas, dá força para fugir das tentações, sabedoria para evitar situações de risco, coragem para buscar ajuda e prestação de contas, que entendam que pureza é possível com o teu poder. Quebra as correntes da pornografia, da masturbação compulsiva, de todo o pecado sexual. Restaura a sexualidade para o propósito santo que tu criaste. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale dos conflitos no trabalho. Ambientes tóxicos, chefes injustos, colegas invejosos, assédios diversos. Pai, dá sabedoria para lidar com cada situação. Onde for possível mudar de emprego, abre portas. Onde não for, dá graça para permanecer com dignidade. Protege estas pessoas de injustiças. Que sejam luz mesmo em ambientes escuros. Que o seu testemunho fale mais alto que as palavras. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale da espera. Pessoas esperando por cura, por emprego, por casamento, por filhos, por justiça, por tantas coisas. Pai, ensina-nos a esperar com esperança e não com desespero. Que possamos confiar no teu tempo perfeito. Que entendamos que a espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação. Que possamos crescer durante o processo. Dá paciência para não desistir. Dá fé para continuar crendo. Que no final possamos testemunhar que valeu a pena esperar, porque tu fizeste tudo formoso no seu tempo. Fortalece a todos nós que atravessamos vales diversos. Que nunca esqueçamos a promessa. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Pai, continuamos a clamar pela tua presença constante em nossas vidas. Senhor, há aqueles que atravessam o vale das comparações. Pessoas que olham para a vida dos outros nas redes sociais e se sentem inferiores, que medem o próprio valor pelo sucesso alheio, que nunca se sentem suficientes. Pai, liberta estas pessoas da prisão da comparação. Que entendam que cada um tem a sua própria jornada, que não foram criadas para ser cópia de ninguém, mas para ser a versão original que tu planejaste. Que encontrem contentamento no que têm e no que são. Quebra as correntes da inveja e da insatisfação constante. Senhor, pensamos também naqueles que atravessam o vale das mudanças forçadas. Pessoas que tiveram que mudar de cidade, de país, de trabalho, de realidade sem querer. Pai, tu és o Deus que vai conosco onde quer que formos. Assim como prometeste a Josué que estarias com ele onde quer que pisasse, promete também a estas pessoas. Ajuda-as a se adaptarem, que encontrem novas comunidades, novos amigos, novos propósitos, que vejam as oportunidades e não apenas as perdas. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale dos segredos pesados. Pessoas que carregam segredos, que as atormentam, que vivem com medo de serem descobertas, que se sentem hipócritas. Pai, nada está oculto diante de ti. Tu conheces todos os segredos e ainda assim nos amas. Dá a estas pessoas coragem para confessar, para buscar ajuda, para trazer à luz o que está escondido, que entendam que segredos dão poder ao inimigo, mas a verdade liberta. Envia pessoas confiáveis para ouvir sem julgar, que possam experimentar a liberdade que vem de viver na luz. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale dos ministérios em crise.
pastores desanimados, líderes esgotados, obreiros feridos. Pai, renova o chamado destas pessoas, lembra-as de por que começaram, cura as feridas causadas pelas ovelhas, dá novo fôlego, nova visão, novo ânimo. Envia Barnabés para encorajá-los, provê descanso quando necessário, que não desistam da obra a que foram chamados. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises conjugais profundas. Casamentos à beira do divórcio, traições descobertas, amor que esfriou completamente. Pai, tu odeias o divórcio, mas amas os divorciados. Traz restauração onde for possível. Onde não for, dá graça para seguir em frente. Para os casamentos em crise, opera milagres. Muda corações de pedra em corações de carne. Reacende o amor que se apagou. Que possam perdoar o imperdoável. Que escolham lutar pelo casamento em vez de desistir na primeira dificuldade. Envia conselheiros sábios para ajudá-los. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises financeiras graves. Dívidas impagáveis, falências, penhoras, situações desesperadoras. Pai, tu és o Deus dos milagres financeiros. Assim como multiplicaste o azeite da viúva, multiplica também os recursos destas pessoas. Envia estratégias sobrenaturais. Abre portas que pareciam fechadas para sempre, que não percam a fé nem a dignidade. Provê de formas criativas e inesperadas. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises existenciais, pessoas que questionam o sentido da vida, que se perguntam se vale a pena continuar, que perderam o propósito. Pai, tu criaste cada pessoa com um propósito específico. Revela este propósito a quem está perdido, que encontrem sentido mesmo no sofrimento. Que descubram que foram criadas para glorificar a Ti e desfrutar da Tua presença. Que isto seja suficiente quando mais nada faz sentido. Traz significado para as vidas vazias. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale dos arrependimentos tardios. Pessoas que só perceberam o valor de algo depois que perderam, que desejam voltar no tempo, que se culpam por decisões do passado. Pai, ensina-nos que não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele, que possam perdoar a si mesmas, que usem a experiência para ajudar outros, que não desperdicem o presente, lamentando o passado. Dá-lhes paz e sabedoria para seguir em frente. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das batalhas legais. Processos judiciais intermináveis, disputas por custódia, questões de herança, injustiças legais. Pai, tu és o juiz supremo. Intervém nestas situações. Confunde os planos dos que tramam o mal. Levanta advogados competentes e honestos. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita. Dá paciência para esperar pelos processos lentos, provê os recursos necessários para as batalhas legais. Que ao final possam testemunhar a tua justiça. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das doenças raras, pessoas com diagnósticos que poucos médicos conhecem, tratamentos experimentais, prognósticos incertos. Pai, tu conheces cada doença, mesmo as mais raras. Guia os médicos com sabedoria sobrenatural, que encontrem os tratamentos certos. Onde a medicina não tem resposta, tu tens. Opera milagres criativos, que estas pessoas sejam testemunho do teu poder mesmo nas situações mais impossíveis. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises de meia-idade, pessoas que questionam tudo que construíram, que sentem que a vida passou rápido demais, que têm medo do futuro. Pai, cada fase da vida tem o seu propósito. Ajuda estas pessoas a encontrar significado nesta nova etapa, que não façam escolhas impulsivas que destruam o que levaram anos para construir. Dá sabedoria para avaliar o que realmente importa, que possam recomeçar onde necessário, mas sem destruir o que é valioso. Senhor,
Pensamos naqueles que atravessam o vale das perseguições no trabalho por causa da fé. Pessoas discriminadas por serem cristãs, que perdem oportunidades por não transigirem valores, que sofrem assédio moral. Pai, fortalece estas pessoas, que sejam firmes nos seus valores, protege-as de injustiças, abre outras portas melhores. Que o seu testemunho brilhe mesmo na perseguição, que sejam promovidas por ti quando os homens as rejeitam. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises de adolescentes, pais desesperados com filhos rebeldes, adolescentes em drogas, gravidez precoce, más companhias. Pai, tu és especialista em redimir adolescentes. Toca no coração destes jovens. Abre os seus olhos para os perigos, livra-os das más influências, que voltem para casa e para ti. Dá sabedoria aos pais para lidar com cada situação, que não desistam de orar e de crer, que vejam a restauração completa dos seus filhos. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises de identidade de gênero, pessoas confusas, famílias divididas, igrejas sem saber como lidar. Pai, tu criaste homem e mulher à tua imagem. Traz clareza divina para estas situações. Que a tua verdade seja dita em amor. Que haja cura para as confusões. Que as pessoas encontrem a sua verdadeira identidade em ti. Dá sabedoria à igreja para acolher sem concordar com tudo, para amar sem aprovar tudo. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das doenças degenerativas. Pessoas que veem o próprio corpo falhar progressivamente, que perdem capacidades dia após dia, que enfrentam um futuro de dependência total. Pai, dá força para enfrentar cada dia, que possam viver com dignidade mesmo na dependência. Envia cuidadores amorosos e pacientes, que as famílias não se cansem de cuidar, que encontrem alegria nas pequenas coisas. Se for da tua vontade, para a progressão da doença, mas se não for, dá graça abundante para cada etapa. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises ministeriais por escândalos, igrejas abaladas por quedas de líderes, comunidades feridas por abusos, fé fragilizada por decepções. Pai, cura estas comunidades, levanta novos líderes íntegros, que a igreja aprenda com os erros. Que sistemas de prestação de contas sejam estabelecidos. Que a tua obra não seja impedida pelos fracassos humanos. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das adoções frustradas. Famílias que se prepararam para receber uma criança, mas o processo foi interrompido. Que investiram emocionalmente, mas a adoção não se concretizou. Pai, consola estes corações partidos. Que entendam que se aquela criança não veio, é porque há outra esperando. Renova a esperança. Que não desistam de adotar. Envia a criança certa no tempo certo. Que possam formar famílias lindas através da adoção. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises de saúde mental dos filhos. Crianças com autismo, transtornos diversos, necessidades especiais. Pai, dá força sobrenatural a estes pais, que encontrem os tratamentos adequados, que tenham paciência infinita, que vejam progresso mesmo que pequeno, que amem incondicionalmente, provê os recursos necessários para terapias e tratamentos, que estas famílias sejam testemunho de amor sacrificial. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das perseguições familiares por causa da conversão. Pessoas rejeitadas pelas próprias famílias por se tornarem cristãs, que perderam heranças, que foram deserdadas. Pai, tu prometeste que quem deixa pai, mãe, irmãos por tua causa, receberá 100 vezes mais. Cumpre esta promessa na vida destas pessoas. Dá-lhes famílias espirituais que supram a falta da família biológica. Que não se sintam órfãs porque tu és pai. Toca no coração das famílias que rejeitaram, que um dia vejam a transformação e também se convertam. Senhor,
pensamos naqueles que atravessam o vale das gestações de risco, mães com medo de perder o bebê, gravidezes complicadas, bebés com diagnósticos preocupantes no ultrassom. Pai, protege estas vidas, guarda mãe e bebê, que os 9 meses sejam completados com segurança. Que os bebés nasçam saudáveis. Onde há diagnósticos ruins, opera milagres. Que estas mães possam descansar na tua proteção. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises habitacionais. Pessoas sem casa própria, famílias em situação de rua, despejos iminentes. Pai, provê moradia digna para estas pessoas. Abre programas habitacionais, envia doações, cria oportunidades de comprar casa. Que ninguém durma na rua. Que todas as famílias tenham um teto seguro. Usa a tua igreja para abrigar os sem teto. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises de burnout ministerial. Pastores esgotados, missionários queimados, obreiros sem forças. Pai, dá descanso a estas pessoas, que possam tirar sabáticos sem culpa, que a igreja entenda e apoie. Que possam se recuperar completamente, renova o chamado. Que voltem com novo vigor, se for da tua vontade, ou que encontrem novos caminhos de servir. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises de fertilização assistida. Casais que tentam tratamentos caros sem sucesso, que enfrentam decepção após decepção, que gastam fortunas sem resultados. Pai, guia estes casais. Se for da tua vontade que tenham filhos biológicos, faz os tratamentos funcionarem. Se não for, abre os seus corações para outras possibilidades como adoção, que não se endividem perigosamente, que saibam quando parar de tentar. Dá paz nas decisões. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises de fé por tragédias inexplicáveis. Pessoas que não entendem porque Deus permitiu algo terrível, que se sentem traídas por ti, que lutam para continuar crendo. Pai, tu entendes a nossa dor e as nossas dúvidas. Não afastes estas pessoas, aproxima-te delas, que possam ser honestas contigo sobre a sua raiva e decepção. Que no meio do caos encontrem a tua presença, que um dia entendam ou pelo menos aceitem o que hoje não faz sentido. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises de vacinas e tratamentos médicos controversos. Famílias divididas sobre decisões médicas, pessoas confusas com informações contraditórias. Pai, dá discernimento, que busquem informação de fontes confiáveis, que não sejam movidas por teorias conspiratórias nem por negligência, que tomem as melhores decisões para a saúde das suas famílias. Protege-as de decisões prejudiciais. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises de aposentadoria, pessoas que trabalharam a vida toda, mas a aposentadoria não é suficiente, idosos que precisam continuar trabalhando, dignidade roubada pela falta de recursos. Pai, isto não é justo, intervém nestas situações, provê de formas criativas, que os filhos honrem os pais cuidando deles. Que a sociedade valorize os idosos, que possam viver com dignidade os anos finais. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises de documentação. Imigrantes ilegais, refugiados, pessoas sem documentos. Pai, tu vês estas pessoas invisíveis para os sistemas. Ajuda-as a regularizar a sua situação. Abre caminhos legais. Protege-as de deportações. Que encontrem países que as acolham. Que possam viver com dignidade e legalidade. Usa a tua igreja para ajudar nestas situações. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises de alfabetização. Adultos que não sabem ler nem escrever, que se sentem inferiores, que têm vergonha. Pai, nunca é tarde para aprender. Envia programas de alfabetização, que estas pessoas tenham coragem de voltar a estudar, que percam a vergonha, que descubram um mundo novo que a leitura abre,
que possam ler a tua palavra por si mesmas. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises de acessibilidade. Pessoas com deficiência que enfrentam barreiras físicas e sociais, que são excluídas, que não têm oportunidades iguais. Pai, muda a mentalidade da sociedade. Que haja acessibilidade em todos os lugares. Que estas pessoas sejam valorizadas pelo que são e não limitadas pelo que não podem fazer. Que a igreja seja exemplo de inclusão. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises de desastres naturais. Pessoas que perderam tudo em enchentes, furacões, terremotos, incêndios. Pai, consola estas pessoas. Envia ajuda imediata, que a reconstrução seja rápida. Que vejam solidariedade humana no meio da tragédia. Que a tua igreja seja a primeira a chegar com ajuda prática. Que possam recomeçar com esperança. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises de vícios dos filhos. Pais que veem os filhos destruindo as próprias vidas, que não sabem mais o que fazer, que se sentem impotentes. Pai, intervém na vida destes jovens. Quebra as correntes dos vícios, que toquem o fundo e decidam mudar. Envia pessoas certas para ajudá-los, protege-os de overdoses fatais. Dá força aos pais para não desistir, mas também para não ser facilitadores, que vejam a libertação completa dos seus filhos. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises de paternidade, maternidade solo. Pais e mães que criam filhos sozinhos, que acumulam todas as responsabilidades, que se sentem sobrecarregados. Pai, Tu és pai dos órfãos e defensor das viúvas. Sê também o apoio dos pais solos. Dá-lhes força dobrada. Envia rede de apoio. Que os filhos cresçam saudáveis, mesmo sem um dos pais. Provê financeira e emocionalmente. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises de memória. Pessoas que começam a esquecer coisas importantes, que têm medo de demência, que veem a mente falhar. Pai, protege a mente destas pessoas, onde for possível prevenir, que façam o necessário. Onde a deterioração for inevitável, dá graça para enfrentar. Que as famílias saibam como cuidar, que não percam a dignidade, mesmo perdendo a memória. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises de bullying, crianças e adolescentes atormentados na escola, adultos assediados no trabalho, pessoas ridicularizadas nas redes sociais. Pai, protege estas pessoas, dá-lhes força para denunciar, que os agressores sejam responsabilizados, cura as feridas emocionais profundas que o bullying causa. Que encontrem ambientes seguros e acolhedores. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises climáticas. Agricultores que perdem colheitas por secas ou chuvas excessivas. Comunidades afetadas por mudanças climáticas. Pai, Tu és o Senhor da criação. Intervém no clima quando necessário. Envia chuva na medida certa. Protege as colheitas. Que haja alimento suficiente para todos. Que a humanidade cuide melhor da Tua criação. Senhor, pensamos naqueles que atravessam o vale das crises de sucessão familiar em negócios, famílias divididas por disputas de herança, empresas familiares em crise por falta de planejamento. Pai, traz sabedoria para estas transições, que sejam feitas com justiça e amor, que os negócios prosperem nas novas gerações. Que as famílias não se destruam por causa de dinheiro e poder. Que valores sejam mais importantes que patrimônio. Senhor, há também aqueles que atravessam o vale das crises de propósito depois da aposentadoria. Pessoas que trabalharam a vida toda e agora não sabem o que fazer, que se sentem inúteis, que perderam a identidade. Pai, mostra a estas pessoas que a vida não acaba na aposentadoria. Que há um novo propósito esperando,
que podem servir de formas diferentes, que a experiência de vida é valiosa, que podem mentorar, voluntariar, desfrutar da família, que esta seja a melhor fase da vida. Senhor, fortalece a todos nós que atravessamos vales diversos. Lembra-nos constantemente que Tu estás conosco, que a Tua presença é suficiente, que não precisamos temer, porque Tu és o nosso pastor, que preparas mesa na presença dos nossos adversários, que unges a nossa cabeça com óleo, que o nosso cálice transborda, que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Pai, enquanto nos aproximamos do final desta oração, queremos declarar a Tua fidelidade sobre todas as áreas das nossas vidas. Senhor, abençoa os nossos lares neste dia, que as nossas casas sejam santuários de paz, onde a Tua presença habita. Afasta todo o mal das nossas moradas, que nenhuma arma forjada contra as nossas famílias prospere. Coloca anjos ao redor das nossas casas para nos proteger. Que as nossas portas sejam marcadas com o sangue do Cordeiro. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos, onde há conflito, traz reconciliação, onde há mágoa, traz perdão, onde há frieza, traz amor renovado. Que saibamos amar como Tu nos amaste, que sejamos pacientes, bondosos, que não guardemos rancor, que os nossos relacionamentos glorifiquem o Teu nome. Pai, abençoa o nosso trabalho neste dia, que sejamos produtivos e excelentes em tudo que fizermos, que trabalhemos como se fosse para Ti e não para homens, que sejamos testemunho de integridade nos nossos ambientes de trabalho. Abre portas de promoção para aqueles que têm trabalhado fielmente. Senhor, abençoa as nossas finanças, que administremos bem o que Tu nos deste. Ensina-nos a ser bons mordomos. Que sejamos generosos com os necessitados, que dizimemos fielmente, que não amemos o dinheiro, mas o usemos para abençoar. Multiplica o que temos, abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida. Pai, abençoa a nossa saúde, fortalece o nosso sistema imunológico, protege-nos de doenças. Onde há enfermidade, traz cura. Que cuidemos bem dos nossos corpos, que são templo do Espírito Santo. Que nos alimentemos bem, que nos exercitemos, que descansemos adequadamente. Traz saúde plena para as nossas vidas. Senhor, abençoa os nossos filhos, guarda-os de todo mal, protege-os na ida e na vinda. Que cresçam em sabedoria e estatura. Que Te conheçam desde cedo, livra-os de más companhias e influências destrutivas, que sejam luz nas escolas e em todos os lugares onde estiverem. Cumpre o Teu propósito na vida de cada um. Pai, abençoa os nossos casamentos, reacende o amor que esfriou, traz paixão renovada, que os casais priorizem o relacionamento, que invistam tempo de qualidade juntos. Protege os casamentos de tentações e de terceiros, que a fidelidade seja marca dos casamentos cristãos, que sejam testemunho do amor entre Cristo e a Igreja. Senhor, abençoa os solteiros que desejam casar. Envia a pessoa certa no tempo certo, que não se desesperem na espera, que usem este tempo para se preparar, que não se contentem com qualquer relacionamento, mas esperem o melhor de Ti. Guarda o coração deles durante a espera. Pai, abençoa aqueles que escolheram o celibato, que encontrem plenitude em Ti, que o chamado seja confirmado. Que sejam frutíferos no reino, mesmo sem família biológica. Que não se sintam incompletos, que experimentem a suficiência de Cristo. Senhor, abençoa os ministérios e igrejas. Derrama o Teu Espírito sobre os líderes. Que preguem a palavra com ousadia. Que a igreja seja relevante para esta geração. Que haja crescimento saudável. Que os salvos sejam discipulados. Que a igreja seja lugar de cura e não de feridas. Aviva a Tua obra, Senhor. Pai, abençoa os missionários ao redor do mundo.
Protege-os em terras estrangeiras, provê todas as suas necessidades, que vejam frutos do seu trabalho. Abre portas para o Evangelho em nações fechadas. Que povos não alcançados ouçam as boas novas. Levanta mais obreiros para a seara. Senhor, abençoa os perseguidos por causa da fé. Dá-lhes coragem sobrenatural. Que não neguem o teu nome mesmo sob ameaça. Confunde os planos dos perseguidores. Liberta os presos por causa do Evangelho. Que o sangue dos mártires continue sendo semente. Fortalece a igreja perseguida. Pai, abençoa as autoridades do nosso país. Dá sabedoria aos governantes, que tomem decisões que beneficiem o povo. Que haja justiça e não corrupção. Que os líderes temam a ti. Levanta líderes segundo o teu coração. Muda o que precisa ser mudado nas estruturas de poder. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos que cuidam de doentes. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente. Que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Protege-os de doenças contagiosas. Renova as suas forças. Que façam o trabalho com compaixão. Pai, abençoa os educadores, professores que moldam mentes jovens. Dá-lhes paciência e criatividade. Que amem o que fazem. Que sejam valorizados pela sociedade, que possam viver dignamente do seu trabalho. Usa-os para formar cidadãos de bem e pessoas que te conhecem. Senhor, abençoa os empresários cristãos. Que façam negócios com integridade, que tratem bem os seus empregados, que prosperem, mas não se esqueçam de ti na prosperidade. Que usem os recursos para avançar o reino, que sejam um exemplo de ética no mundo dos negócios. Pai, abençoa os artistas cristãos, músicos, escritores, pintores, atores, que usem os seus talentos para glorificar o teu nome. Que sejam luz na indústria do entretenimento. Abre portas para que levem a mensagem do Evangelho através da arte, que não transigam nos valores para ter sucesso. Senhor, abençoa os jovens, que cresçam fortes na fé, que não se envergonhem do Evangelho, que sejam diferentes desta geração corrupta. Protege-os das tentações específicas desta época, que usem a tecnologia para o bem, que sejam a geração que traz avivamento. Pai, abençoa os idosos, que sejam honrados pelas suas famílias, que terminem bem a corrida, que vejam os frutos do que plantaram, que a velhice seja abençoada e não amarga, que continuem sendo úteis no reino, que a sabedoria deles seja valorizada. Senhor, abençoa as viúvas e os órfãos. Tu prometeste ser o defensor deles. Cumpre esta promessa, que não falte nada, que a igreja cuide bem deles, que não se sintam desamparados. Provê de formas especiais para estas pessoas vulneráveis. Pai, abençoa os refugiados e imigrantes, pessoas longe da sua terra natal, que encontrem acolhida nos países que os recebem, que possam reconstruir as suas vidas, que aprendam novas línguas e se adaptem, que nunca esqueçam de onde vieram, mas que também criem raízes onde estão. Senhor, abençoa aqueles que estão em prisões, tanto os culpados quanto os inocentes, que encontrem a ti mesmo atrás das grades, que se arrependam dos seus erros, que sejam restaurados, que quando saírem não voltem ao crime. Transforma prisões em campos missionários, salva e transforma vidas. Pai, abençoa aqueles que trabalham na segurança pública, policiais, bombeiros, todos que arriscam as vidas para proteger outros. Guarda-os de perigo, que voltem seguros para as suas famílias. Dá-lhes sabedoria nas situações difíceis, que sejam justos e não abusem do poder. Senhor, abençoa aqueles que trabalham na limpeza e em serviços considerados humildes, que sejam valorizados, que o trabalho honesto seja dignificado, que recebam salários justos, que sejam tratados com respeito. Lembra-nos que não há trabalho pequeno quando é feito para ti. Senhor,
abençoa aqueles que trabalham em organizações sem fins lucrativos, que o trabalho não seja em vão, que vejam vidas transformadas, que os recursos não faltem, que mais pessoas se juntem às causas nobres. Usa estas organizações para fazer diferença real. Pai, abençoa aqueles que estão em tratamento de dependência química, que tenham força para completar o tratamento, que não desistam nos momentos difíceis, que as famílias apoiem, que encontrem propósito para viver sem as drogas, que a libertação seja completa e permanente. Senhor, abençoa aqueles que perdoaram o imperdoável, que o perdão liberte completamente, que não fiquem presos ao passado, que possam seguir em frente, que vejam como o perdão é mais para quem perdoa do que para quem é perdoado, que experimentem a liberdade que vem do perdão. Pai, abençoa aqueles que estão recomeçando depois de grandes fracassos, que não fiquem paralisados pelo medo de errar novamente, que usem as lições aprendidas, que tenham coragem para tentar de novo, que vejam que fracasso não é final. Que o recomeço seja melhor do que o começo. Senhor, abençoa aqueles que estão fazendo diferença silenciosamente, pessoas que ninguém vê, mas tu vês, que servem sem reconhecimento, que dão sem esperar receber, que amam sem ser amadas, que continuem fazendo o bem sem se cansar, que saibam que tu vês e recompensarás. Pai, abençoa aqueles que estão plantando sementes que só verão frutos no céu. Que não desanimem, que continuem fiéis mesmo sem ver resultados imediatos, que confiem que a tua palavra não volta vazia, que saibam que um dia colherão se não desistirem. Senhor, abençoa aqueles que estão no anonimato, mas são gigantes na fé, que continuem crescendo espiritualmente longe dos holofotes, que não busquem reconhecimento humano, que sejam fiéis no oculto, que tu os honres no tempo certo. Pai, abençoa aqueles que já não têm mais forças para orar, que outros orem por eles, que o Espírito Santo interceda com gemidos inexprimíveis, que sintam o apoio da família da fé, que renovem as forças como as da águia. Senhor, abençoa os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram mal, perdoa-os como perdoaste os que te crucificaram, muda os seus corações, que um dia sejam salvos, que possamos amá-los como tu nos mandaste amar. Livra-nos de amargura e desejo de vingança. Pai, abençoa aqueles que estão dando os seus últimos passos nesta terra, que tenham uma passagem tranquila, que não tenham medo da morte, que vejam a morte apenas como passagem para a eternidade contigo. Consola as famílias que ficarão, que tenham certeza do reencontro. Senhor, abençoa os recém-convertidos, que cresçam na fé, que encontrem boas igrejas para congregar, que sejam discipulados, protege-os de falsas doutrinas, que o primeiro amor nunca esfrie, que sejam testemunhas ousadas. Pai, abençoa aqueles que voltaram para ti depois de se afastarem, que não sejam julgados, mas acolhidos, que encontrem restauração completa, que usem a experiência do afastamento para ajudar outros, que nunca mais se afastem. Senhor, abençoa aqueles que estão sendo usados poderosamente por ti, que permaneçam humildes, que não se gloriem em si mesmos, que saibam que sem ti nada podem fazer. Protege-os do orgulho, que continuem dependentes de ti. Pai, abençoa aqueles que te servem nas pequenas coisas, que sejam fiéis no pouco para serem colocados sobre o muito, que não desprezem os dias pequenos, que façam tudo com excelência, que vejam que não há pequenos trabalhos no reino. Senhor, abençoa aqueles que sustentam financeiramente a obra, que sejam recompensados, que nunca lhes falte para que possam continuar dando. Multiplica as suas ofertas, que vejam frutos do que investiram no reino. Pai,
Abençoa aqueles que oram pelos outros, intercessores que passam horas em oração, que não se cansem de orar, que vejam respostas, que saibam que a oração move a tua mão, fortalece o ministério de intercessão. Senhor, abençoa aqueles que estudam a tua palavra, que entendam cada vez mais profundamente, que não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, que a palavra transforme as suas vidas, que se tornem mestres que ensinam outros. Pai, abençoa os nossos projetos e sonhos. Aqueles que vêm de ti, faz prosperar. Aqueles que não vêm de ti, cancela. Dá-nos discernimento para saber a diferença. Que busquemos primeiro o teu reino e as demais coisas nos sejam acrescentadas. Senhor, abençoa este dia desde o amanhecer até o anoitecer. Que seja um dia de vitórias, que vejamos a tua glória, que experimentemos a tua bondade, que tenhamos motivos para te agradecer no final do dia. Pai, pedimos perdão por todos os nossos pecados, conhecidos e desconhecidos, intencionais e não intencionais. Purifica-nos com o sangue de Jesus, que sejamos vasos limpos para o teu uso. Senhor, entregamos nas tuas mãos tudo que nos preocupa, todas as ansiedades, todos os medos, todas as dúvidas. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes, que descansemos em ti. Pai, declaramos que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas mesa na presença dos nossos adversários. Unges a nossa cabeça com óleo. O nosso cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Senhor, te agradecemos por esta oração. Te agradecemos por nos ouvir. Te agradecemos pela tua presença constante. Te agradecemos porque nunca nos abandonas. Te agradecemos porque és fiel mesmo quando somos infiéis. Te agradecemos porque o teu amor nunca falha. Te agradecemos porque és o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Que possamos viver este dia conscientes de que tu estás conosco. Que isto mude completamente a forma como enfrentamos os desafios. Que escolhamos confiar em ti acima de todas as circunstâncias. Oramos e declaramos tudo isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha esta mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus está com ele no vale. Escreve Amém nos comentários para que juntos possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que vão edificar a tua fé e fortalecer o teu caminhar com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Que a presença do bom pastor te acompanhe em cada passo. Que nunca te sintas sozinho, porque Ele prometeu estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Vai em paz, filho amado, filha amada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.